Bem, hoje o treinamento ele é uma conversa, na verdade, de insights que nós tivemos semana passada no acelerador do Dia da Liderança. Tirem o som aí do celular, pessoal. Então, a gente teve muitas informações, né? Nós tivemos muitas informações no segundo dia, que foi no dia para a liderança, e eles fizeram muitos apontamentos para que a gente pudesse passar para a equipe. Então, hoje eu vou fazer alguns apontamentos, e na sexta-feira, na semana que vem, o Luciano, o Ângelo e o Claudinho, que tiveram lá também, vão fazer esses apontamentos também de acordo com os assuntos, né? Porque foram muitos assuntos, o dia todo foram muitos assuntos que eles trataram com a gente, para que a gente pudesse repassar para a equipe. Agora, uma coisa muito interessante, nós, no primeiro dia, nós éramos lá, o quê? Umas 300 pessoas? Mais ou menos, né? No primeiro dia, nós éramos umas 300 pessoas. Não sei no Rio de Janeiro, quando a Pamela foi e o pessoal, quantas pessoas mais ou menos tinham. Mas no primeiro dia, lá em Belo Horizonte, tinha umas 300 pessoas. No segundo dia, gente, que era o dia só da liderança, tinha umas 50. Então, assim, tem muito espaço para todo mundo, né? Como o Dixon falou, para quem quer ser supervisor, para quem quer ser gestor, estudar, poder focar realmente em fazer acontecer o plano de carreira, né? O convite às pessoas, a responsabilidade do convite, eu vou falar sobre isso hoje, porque não é só crescer por crescer, né? A gente tem uma responsabilidade com a marca, a gente tem uma responsabilidade com o nome Ademicon, e eles estão pegando muito pesado com relação a isso. Então, não é o crescer por crescer, é o crescer com responsabilidade, tanto nossa, né, nós que já estamos dentro, quanto aquelas pessoas que a gente vai convidar também. A gente tem que ter muito cuidado, muito tato, porque a empresa está de olho agora em tudo. E eles nos falaram, né, o porquê disso. Ano passado eles tinham 2.000 consultores, e esse ano já está com 7.000 consultores. Então, assim, né, triplicou o número de consultores, e eles estão realmente com medo de perder esse controle, porque 7.000 pessoas, eles não têm nem mais como conhecer essas pessoas. Então, eles vão pegar muito mais pesado em cima da liderança. Então, algumas coisas, né, que eles estão reformulando. E eles pediram muito para que a gente tenha atenção a quem a gente convida, quem a gente coloca para dentro, por causa da reputação da empresa. Eles usaram muito essa palavra reputação. E aí eu vou falar um pouquinho hoje sobre postura e reputação. Então, o que que eles frisaram muito com relação à reputação? A gente representa uma marca, então a gente precisa ter essa responsabilidade. Quem nós somos? O que nós fazemos? O que nós mostramos para a sociedade que nós fazemos, né? Como pessoa, como mãe, como pai, como irmão, como namorado, como marido. Então, eles não querem pessoas na empresa que vão manchar a imagem da empresa. E eles disseram, assim, com todas as letras, que eles vão ser muito mais taxativos com relação a isso. Então, essa reputação passa por todas as esferas, e principalmente pelas esferas das redes sociais. Então, eles frisaram muito com relação a gente ter cuidado com o que a gente posta, de que forma que a gente posta, como que a gente se mostra na rede social, e principalmente a gente é, estar fora de qualquer, é, como eles disseram, discussão na internet, principalmente discussão política. Que a gente não participe disso, que a gente não discuta, que a gente não entre em atrito, e que a gente não discuta também que aconteceu uma situação lá
que um influencer famoso fez um comentário contra consórcio. E aí foi um consultor, né, como eles disseram, defensor da Demicon. O consultor entrou de lenha em cima do influencer e começou uma discussão ali no Instagram entre o consultor da Demicon e o influencer. O que o influencer fez? Pegou a Demicon para Cristo e só lenhou a Demicon na internet e no Instagram dele. E ele, um cara super influente. A Demicon teve que entrar no circuito, pedir desculpa no influencer, fazer uma retratação sobre tudo que foi feito com relação ao consultor, e eles chamaram a atenção do consultor de uma forma bem pesada. Então, assim, nós não temos que ser defensores da Demicon na internet, tá? Porque a internet é terra de ninguém. A gente não tem que ficar discutindo com as pessoas na internet, nem sobre consórcio, nem sobre a Demicon, nem sobre política, porque isso vai respingar na gente. Ah, quer denunciar uma pessoa que está falando mal da Demicon ou que está falando alguma coisa? É direto para a empresa, porque a empresa tem todas as pessoas do marketing, tem 50 pessoas trabalhando no marketing da Demicon hoje, né? A gente teve contato com o Henrique sentou na nossa mesa, inclusive no jantar de liderança, conversou várias coisas com a gente. Então, assim, o que é importante? É a gente retratar a empresa quando tiver coisas que a gente acha que não é legal para a imagem da empresa. Mas não somos nós entrarmos em combate em internet. Então, eles disseram que eles vão ser muito taxativos com consultores que ficarem de boca a boca e manchando o nome da empresa na internet, tá? A gente tem que ter cuidado com o que a gente posta, né, com os nossos vídeos, as nossas postagens, porque eles também estão muito de olho nas promessas falsas, nas promessas que as pessoas às vezes fazem com relação ao consórcio e que não são cumpridas. Então, acontece, né, muito, e aí o cliente depois, ele vai aonde? Ele vai em cima da Demicon, porque a Demicon, ela está ali como a empresa maior. Então, se um cliente que fecha comigo tiver que entrar na justiça, ele não vai entrar contra mim, que sou peixe pequeno. Ele vai entrar contra a Demicon, entendeu? Porque eu estou representando a Demicon. Então, a Demicon ela tem a responsabilidade do que eu estou falando. Então, mesmo que eu esteja falando coisa errada, prometendo coisa errada, a Demicon vai vir, o cliente vai em cima de quem? Então, eles frisaram muito isso realmente com relação a essa promessa de venda falsa, essas coisas todas que podem acontecer no momento da venda, e às vezes a gente fica ansioso para fazer uma venda, faz uma promessa que não vai ser cumprida, para a gente poder ter muito cuidado, porque a empresa hoje ela está chegando num patamar, vocês viram aí, que a gente passou o Bradesco e o Itaú, que eram os dois maiores bancos que vendiam consórcio no país. Então, nós já estamos acima deles de janeiro a maio. E isso é surreal o que está acontecendo com a nossa empresa. Então, é uma empresa que tem muito para crescer, né? Eles falaram de números, falaram de metas para a gente. A gente tem muito para crescer em vários estados, e a gente precisa aproveitar isso de forma intencional, mas de forma responsável, porque não adianta a gente só soltar a boiada e depois a gente ter que ficar aparando arestas de coisas que foram erradas. Então, muitas pessoas que estão aqui são consultores novos. Então, o que eles disseram? Estudar, estudar, estudar e estudar para que a gente possa realmente levar seriedade. E a postura, ela envolve essa seriedade, essa segurança, o estudo do consultor, principalmente consultores novos, com relação, né, a tudo que a empresa oferece, e o cuidado nessa postura, principalmente na rede social, porque a rede social hoje, né, quem tem principalmente o Instagram pessoal e profissional juntos, ter cuidado com o que posta quando é algo pessoal,
porque a gente conecta com pessoas o tempo inteiro, principalmente quando a gente posta algo nosso pessoal. Uma foto nossa viajando engaja muito mais do que uma foto nossa falando de consórcio, um vídeo nosso falando de consórcio. Isso aí é fato, né? As pessoas gostam de ver a vida dos outros. Só que aí a gente tem que ter cuidado com o que a gente vai postar da nossa vida, porque tudo pode levar a uma pessoa não ter credibilidade na gente por conta do que a gente está postando e a postura que a gente está tendo na rede social. A nossa imagem, gente, também influencia demais. E aí eles falaram tanto para homens quanto para mulheres. O Rafa ainda falou assim, gente, eu não suporto quando eu vejo as mulheres de cabelo todo oleoso, que vai atender um cliente, e eu nem presto atenção no que a pessoa está falando, eu vou olhar logo para o cabelo dela todo oleoso, pingando a óleo, é, sem tá numa postura elegante, né? E isso nós não estamos falando de roupa cara, roupa de marca, bolsa de marca, a gente não está falando sobre isso. A gente está falando de postura, de presença, de uma roupa adequada para a gente poder ir atender o cliente. Nós, mulheres, a gente tem que ter esse cuidado, né? Porque nós, mulheres, a gente precisa ter esse cuidado com relação ao que a gente veste para a gente poder se colocar na frente do cliente, evitar, né, os decotes, as roupas muito apertadas, tudo mais, porque a gente sabe, aí a gente tem vários homens aqui falando de forma bem aberta, a gente sabe que vai chamar a atenção. Então, a gente precisa ter esses cuidados, porque a gente quer vender consórcio, a gente quer vender imagem, a gente vende ideia, a gente vende sonhos. Então, a gente precisa ter essa postura. O marketing pessoal, gente, fala muito da gente, fala muito. E isso em qualquer profissão, né? Quando você vai procurar um personal trainer, por exemplo, você não vai procurar um personal trainer que está super acima do peso, porque aquilo não condiz com a profissão dele. Então, a gente precisa entender que a nossa profissão, a gente vende um contexto, a gente vende imagem. As pessoas compram a gente primeiro antes de comprar o nosso serviço. Então, a postura, a forma que a gente se veste, a forma que a gente se apresenta, o falar bem. Então, eles falaram sobre isso também, da gente poder ler mais, da gente poder estar atento ao nosso linguajar, né? Pessoas às vezes têm muita gíria, ou que fala errado, ou que tem uma pronúncia errada, ou que tem muito erros de português. A gente precisa ter esse cuidado com a gente, porque a gente está representando uma marca bilionária. Então, isso tudo é papel tanto da liderança em dar esses feedbacks, né, para a equipe, mas cada um aqui é empresário, é empreendedor, então cada um tem que se colocar também e fazer essa autocrítica, né? Ah, o que eu preciso melhorar? O que eu posso buscar para melhorar? E outra, com relação à postura e imagem, quando você aí da equipe que quiser se tornar um gestor, a partir de janeiro, o Dixon vai ter que fazer uma carta de recomendação. Claro, você vai passar pelo plano de carreira, tudo aquilo lá que já está no plano de carreira. Quando você chegar apto a se tornar um gestor, o Dixon vai ter que mandar uma carta para a diretoria da Demicon. A diretoria vai marcar uma entrevista com o candidato a gestor. E na entrevista eles vão focar marketing pessoal, imagem, postura, a parte técnica, né? Lógico que o gestor ele tem que saber, né, para poder orientar a equipe, porque ele é o espelho da equipe na parte técnica. E eles disseram que vão focar na oratória. Então, se você não fala bem, se você tem dificuldade, se você tem problemas na frente das pessoas, se você fica nervoso, busque um curso de oratória, busque alguma coisa para melhorar a sua oratória se você quer ser gestor, porque você vai ser sabatinado nesses três pontos: o técnico, oratória e postura e imagem. Então, eles vão fazer uma sabatina inclusive no seu Instagram,
porque eles disseram: será que eu entrar no Instagram aqui de todo mundo hoje, eu consigo perceber que vocês são da Demicon? Que vocês vendem, né? Que vocês são consultores? Que vocês sabem o que vocês estão falando? Eles disseram muito isso. Então, eles vão fazer uma varredura nos supervisores, nos gestores, por isso que a gente precisa ter essa postura. Quero crescer? Eu preciso seguir, eu preciso realmente me fazer modelo dentro da empresa, ok? Então, cuidado nas redes sociais. E outra coisa, impulsionamento. A gente tem recebido, principalmente aqui em Muriaé, muito impulsionamento do Paraná. E eles disseram bem categóricos que isso não pode. Então, quando vocês forem impulsionar qualquer material, impulsionem só para a região que a gente pode atuar. Então, eu estou aqui em Muriaé, eu não posso impulsionar para o Paraná, eu não posso impulsionar para Curitiba. Por quê? Porque lá é outra região. Então, a região que nós estamos, que nós podemos atuar, tudo bem, a gente pode impulsionar. Ah, eu posso vender para uma amiga minha que está lá em Curitiba? Pode. Vender não tem problema, mas você não pode ir atrás de pessoas de leads em Curitiba através de impulsionamento, tá? Então, eles foram muito categóricos com isso também, que sempre que a gente receber impulsionamentos que são de outras regiões, a gente vai denunciar. E quem denuncia é mandar para o Dixon, e o Dixon denuncia dentro lá do grupo dos licenciados e direto também para a diretoria. Então, eles estão pegando muito pesado nisso também. Os gestores, os gestores não, os licenciados estão levando notificações quando os seus consultores estão impulsionando para lugares errados. Então, a gente precisa propagar isso na equipe, porque hoje não tem como a nossa equipe de Campos, de Muriaé e de Juiz de Fora impulsionar errado, porque a gente sempre fala isso. Então, quem fizer errado vai tomar punição. E não é punição nossa, não, é punição da empresa, tá? Então, a questão do impulsionamento não podemos fazer. Eles falaram muito com relação à postura e imagem, sobre a sua foto no WhatsApp, a sua foto do WhatsApp ser uma foto simpática, mais profissional, não ser foto de figurinha de anime, por exemplo, né? Tem gente que gosta de botar figurinha de anime na foto. Ser uma foto profissional, principalmente se fosse o WhatsApp Business, né? Justamente para que a pessoa olhe ali e veja quem é você na foto e veja você de uma postura importante, de uma postura séria, né? De uma postura que está trazendo segurança para o cliente. Então, a foto do WhatsApp, tenha cuidado com que foto que você vai colocar no WhatsApp, para que as pessoas realmente venham até você sabendo quem você é, tá? E as ferramentas de IA, gente, eles falaram muito para a gente ter cuidado com as ferramentas de IA. O que é permitido, o que não é. Se você tiver dúvida, ligar para a empresa para perguntar, tipo, essa ferramenta aqui, estou querendo usar para isso, para isso, para isso, é permitido? Eles disseram que tem muitas coisas acontecendo dentro da inteligência artificial, que às vezes a gente coloca muitas informações da nossa empresa dentro da inteligência artificial, e isso está sendo usado contra a empresa. Então, tem hacker em tudo quanto é lugar, né? Inteligência artificial na internet, a gente vê muitas pessoas que usam tudo para o mal, né? Então, eles disseram para a gente ter muito cuidado com as informações que a gente coloca dentro da IA, com o conteúdo, né? Com o que a gente alimenta a IA. A IA, ela é uma ótima ferramenta para a gente trabalhar, lógico, mas a gente tem que ter responsabilidade também, porque às vezes a gente faz algo que a gente nem imagina que aquilo é prejudicial. Então, se você tem alguma dúvida, pergunte antes de fazer, tá? Porque o Claudi falou que tiveram vários problemas, a empresa está investindo muito e tem a lei, né, de LGBT, que é a lei de proteção de dados. Então, eles estão com muito cuidado com relação a essa lei, porque são dados dos clientes e a gente não pode nem perder e nem vazar,
né, essas informações. E se a gente começa a fazer muito uso da inteligência artificial, você fica vulnerável, o seu PC fica vulnerável, porque você tem informações dos seus clientes dentro do seu CRM e tudo mais. Então, a gente precisa ter esse cuidado também com relação ao uso das ferramentas, inclusive para que a gente não tome também notificações, né? Com relação, a gente já teve situações de pessoas que tiveram o WhatsApp cancelado, que ficou sem WhatsApp porque mandou muita mensagem e virou spam. Então, a gente tem que ter esses cuidados hoje, que às vezes a gente, na ânsia de usar muitas ferramentas, a gente também pode estar colocando em risco os dados dos nossos clientes, ok? Então, com relação à Luciano, postura e Luciano, reputação, deixa só fazer uma colocação adentro do que você falou aí. Eu escutei alguns comentários, na verdade chegou até a mim, e eu também não vou citar nome, em pessoas questionando, e aí é consultores já, não é novatos não, tá? E é do nosso time, questionando, que a Demicon não é isso tudo. A Demicon não é isso. Deixa eu falar muito sério com vocês, gente. A Demicon hoje na minha vida profissional, eu entendo que foi oportunidade para mudar minha vida. E aqui eu acredito que é na vida de todo mundo. O que que acontece, pessoal? A Demicon tá chegando num padrão que ela precisa conhecer quem está colocando pessoas para dentro. Ela precisa. Ela precisa entender quem que são as pessoas que estão entrando para poder representar sua marca. Eu vou dar um exemplo muito claro. Você coloca qualquer pessoa para entrar dentro da sua casa? Você convida qualquer pessoa que você conheceu agora para ir jantar na sua casa? Para ter contato com a sua filha? Ter contato com o seu filho? Ter contato com a sua esposa? Ter contato com o seu esposo? Não. Então, pessoal, é uma regra muito clara. É uma regra muito clara. Quem tem que se adequar à empresa somos nós. Não a empresa se adequar a nós. A empresa é a maior do Brasil, a gente sabe o que ela vai fazer. Cabe a nós questionarmos alguns critérios que ela colocar? Sim. Nós podemos perguntar o porquê. Agora, o que nós não podemos é não aceitar. Quem não aceita, só procurar o seu gestor, procurar quem te indicou, faz o descredenciamento da matrícula e está tudo certo, vida que segue. O que eu quero dizer com isso? O que não pode é ter burburinhos de pessoas que, ao invés de vestir a camisa, tá questionando os processos. E aí, o que acontece? Eu vou dar um exemplo claro que atingiu diretamente a mim, tá? Atingiu diretamente a mim e eu concordo plenamente. Há um ano atrás, eu e o Luciano fizemos 30 cotas de veículos para poder revender para os clientes. A gente contempla e revendia nossas cotas. 30 cotas. Hoje, a gente não consegue fazer mais isso. Porque eu tenho que passar tudo pelo Contemplay. E aí, o que acontece em relação a essa questão hoje? Um gestor de unidade, inclusive foi até um gestor do Euler, levantou a mão e falou o seguinte: eu não tenho como impedir se o meu cliente queira passar uma cota por fora. Realmente, pessoal, nós não temos como. Não tem lei que prevê que o nosso cliente é obrigado a vender a cota para a Demicon. Não tem lei. Ele pode vender para quem ele quiser. A Demicon ela pode colocar mais criteriosa a comprovação para essa transferência. Ao invés de pagar, o cara vai pagar não sei quantos por cento do saldo devedor, o que ela poderia passar em relação, enfim. Vai ter que pagar 1.200 reais de taxa de transferência e ela está no direito dela. Agora, o que não pode, e não pode acontecer mais, é nós autorizados, nós licenciados, nós gestores, ter a indução para o nosso cliente passar a cota por fora. Está errado. Se nós temos um sistema, a Demicon quer ganhar, beleza. É ela que paga o nosso salário, gente. Como que eu, como licenciado, hoje da Demicon, vou pegar um cliente meu e orientá-lo a pagar a cota por fora? A Demicon está pagando mais de 30% nas cotas hoje.
Como que eu não vou colocar comida dentro da minha casa? E aí engloba autorizados, que nós temos autorizados hoje, que fazem investimentos para revenda de cotas, assim como eu. Assim como eu. Eu tenho várias cartas contempladas hoje. Eu poderia muito bem ter clientes, nós precisamos de cota. Mas se eu vender como autorizado, eu tenho que colocar dentro da minha casa. Eu vou dar um exemplo, Luciana, para você entender que eu já vou passar a bola para você. Quando eu trabalhava na Coca-Cola, e aqui o Paulo trouxe um rapaz que trabalhava na Coca-Cola, que trabalha na Coca-Cola ainda. Eu, trabalhando na Coca-Cola, eu não poderia tomar uma água com gás num restaurante se não fosse a água cristal, que é a água da Coca-Cola. Se alguém me visse tomando um Guaraná Antártica, mesmo que seja na minha casa no aniversário, o contrato que eu assinei para trabalhar na Coca-Cola, eu era mandado embora por justa causa. Eu não poderia tomar uma cerveja dentro da minha casa, ninguém tá vendo, ok. Mas se me vissem tomando uma cerveja, que na época não seria Heineken, que não seria Kaiser, que não seria local, eu não poderia tomar Skol, não poderia tomar Brahma, não poderia tomar Antártica. Se me vissem tomando, eu era mandado embora. A Coca-Cola é assim. Ou seja, não sou eu que tem que querer que a Coca-Cola se adeque a mim, é eu que tenho que me adequar à Coca-Cola. Então, pessoal, é muito sério o que a Luciana está falando. É muito sério. É nós entendermos o que nós queremos para a nossa vida. Eu quero fazer a Demicon. Eu quero fomentar a empresa que paga o que me paga hoje. Que me dá a possibilidade de ter o que eu tenho. Gente, o que a gente não pode aceitar, todo mundo aqui tem um lado político. Aqui dentro do meu lado, a gente briga, a gente conversa, a gente faz tudo. Mas eu tenho pessoas que votam na esquerda, eu tenho pessoas que votam na direita. O problema é o quê? É eu impor a minha verdade de respeitando o que o outro acredita. E ir para a rede social para fazer isso, a Demicon não está errada, não, ela está certíssima. O Luciano uma vez me ensinou o que nós temos políticos. O que nós temos políticos? Nós estamos dentro da lei. Então, pessoal, Luciana, perfeito o que você está falando. Muito bem, muito bom mesmo. Outra coisa, Luciana, que você falou que me chamou a atenção, e é real. O Claudir tem um treinamento que ele pergunta, mulher, você quer vender o seu corpo ou você quer vender consórcio? Ponto. Hoje, esse treinamento que ele foi, pergunta a ele se ele diminuiu ou se ele aumentou o número de consultores dele. Se a partir do momento que ele começou a orientar as pessoas que trabalham com ele, até porque isso é para homem e para mulher também, não é só para mulher, não. É para homem e para mulher. Quem fica exposto é carne em supermercado. E detalhe, a picanha não fica exposta. Então, o que a gente quer dizer com isso? A Ademicona está entrando num projeto e num processo muito grande. E muitas empresas se perdem por não cuidar no processo de crescimento daqueles que estão dentro de casa. Vamos, Luciano. Então, e aí, a gente voltando aqui nos papéis e responsabilidades de cada um. Com relação a essa reputação, a gente ter cuidado com os indicadores também. E indicador, ele só indica clientes. Ele não apresenta, ele não vende, porque ele não representa a empresa. Ele não tem matrícula. Então, ele não pode se apresentar para uma pessoa que está indicando como um consultor Ademicon, né? Então, isso também é muito importante. Todos nós temos indicadores, né? Muito comum nós termos indicadores. Então, a gente precisa mostrar para o indicador que ele é indicador, ele indica cliente. Ele não tem responsabilidade sobre o cliente, ele não tem que apresentar, ele não tem que vender. Nós que precisamos fazer esse papel, porque também já teve problema com o indicador que vendeu a proposta e teve um problema muito sério em uma unidade que uma pessoa que era indicadora, ela começou a trabalhar com uma pirâmide. E ela fez um projeto com o licenciado da loja,
E o licenciado deixou essa pessoa, tipo, vender os contratos. Não era Demicon, não tinha matrícula, não tinha nada. Essa pessoa vendeu 130 contratos usando, né, o sistema da Demicon, os contratos da Demicon. E essa pessoa, ela pegava um valor das pessoas que ela vendia, falando que esse valor ia ser, ia voltar para o cliente quando o cliente tivesse que dar um lance. E aí, óbvio, que chega uma hora que as pessoas começam a ser contempladas. E aí os clientes começaram, mas e o valor que eu paguei lá atrás? Eu tenho um valor com vocês, de lance, eu paguei para fulana. E aí foram ver que era um sistema fraudulento, que era pirâmide, 130 pessoas. A Demicon teve que devolver tudo que as 130 pessoas já tinham pago nos contratos e para evitar um processo grande. Então, assim, não tem como, gente. Ô, Lu, Porque, mas não foi a Demicon que pagou, não. é, A Demicon, então, ela descontou do autorizado. o cliente, a Demicon pagou e descontou do autorizado. Chegou aí para processo, entrou com processo. A Demicon fez essa questão de pagar todo mundo para evitar uma coisa maior, mas teve processo. E não tinha essa de, eu não sabia, foi o licenciado que fez, a responsabilidade é dele. Não interessa, gente. A pessoa vai bater em quem é maior. Justiça é assim. Então, quem é o maior, o licenciado ou a Demicon? A Demicon. E aí bateram na Demicon, e a Demicon, o licenciado teve que devolver esse dinheiro para essas pessoas, né, para a Demicon, de volta, na verdade, e ele perdeu a loja também. Então, assim, é muito sério realmente o que a gente está falando. Então, indicadores, eles só indicam, eles não vendem, eles não apresentam, ok? Prévia, o que que a prévia faz? Estuda, 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 marca reunião com o gestor, preenche o CRM. Então, prévia faz isso. Mas eu já sou uma prévia que sei apresentar. Mas o seu gestor, ele tem que estar ciente de tudo que você está fazendo, tá? O CRM tem que estar preenchido e não é só de prévia. O CRM agora vai ser cobrado, vai ser uma obrigação dos gestores cobrar a equipe, porque o CRM tem que estar atualizado, porque nós, gestores, vamos ser cobrados pelos CRMs dos nossos liderados. Então, todo mundo, gente, todos os consultores, todas as prévias, por favor, preencham o CRM, porque a gente vai ser cobrado, automaticamente a gente vai ter que repassar a cobrança. E aí não é o gestor que é chato, a empresa está pedindo isso para todos nós. Então a gente só vai repassar, ok? Prévia, autorizados, gestores, todo mundo CRM, ok? Autorizados. O que que o autorizado faz? Ele vende, ele acompanha, ele atua como consultor financeiro, ele entende as necessidades do cliente, ele oferece as soluções, ele preenche o CRM, tá? E os autorizados está aí muito ligado aos supervisores. O supervisor, gente, quem quer virar supervisor, você não vai ter obrigação de treinar a sua equipe, nada disso, né? Pelo plano de carreira, você não tem essa obrigação. Essa obrigação ainda vai ser do seu gestor. Porém, se você quer ser um supervisor, você tem que ter postura. Não adianta a gente ser supervisor só no nome. A gente tem que ser e parecer ser, ok? Então, o líder, ele lidera mesmo não sendo de fato o líder daquela empresa. Então, o supervisor, ele vai ser também um exemplo e um espelho para a sua equipe. Então, todas as pessoas que querem ser supervisoras precisam ter cuidado e precisam começar a ter esse refinamento de tudo isso que eu estou falando, da reputação, da postura, da imagem pessoal. Ok? O gestor. O que que ele faz? Ele contrata, ele reúne, acompanha, treina e vende. Então, é lógico que o gestor ele tem uma responsabilidade muito maior de tudo isso que eu estou falando. Mas aí a gente já está numa outra etapa. A gente sabe que nós temos essa responsabilidade. Só que a gente também precisa do apoio dos consultores, dos supervisores e de todo mundo que está ao nosso redor, tá?
Então, esses são os papéis e responsabilidades nossos dentro da empresa, e cada vez mais nós vamos ser cobrados com relação a isso. Então, se o seu gestor te cobrar, cadê seu CRM? Cadê as apresentações? Quantas apresentações? Eles pediram para que a gente tenha métricas de quantas reuniões, quantos agendamentos, quantos fechamentos que cada consultor da nossa equipe está fazendo. Então, se nós, gestores, estamos cobrando os consultores, não é porque nós somos chatos, não, é porque nós estamos sendo cobrados. Então, isso é uma sequência. A empresa cobra o licenciado, que cobra o gestor licenciado, que cobra os gestores, que cobra os supervisores, que cobra os consultores. Então, é uma sequência. E, para terminar, né, isso tudo aqui, esses insights todos com relação à postura, reputação, porque tudo isso tem a ver, né, com postura e reputação, seriam as boas maneiras. O que são boas maneiras, gente, dentro de uma agência? Primeiro, né, boas maneiras é a gente tratar com cordialidade, principalmente os nossos colegas de trabalho, né? A gente precisa ter essa cordialidade, a gente precisa ter esse envolvimento com os nossos é, colegas de trabalho, porque a gente fica muito mais aqui, principalmente do que em casa, né? A gente está aqui com as pessoas, a gente precisa manter um clima agradável dentro da empresa, manter um clima de cooperação. Tem disputa? Tem, lógico que tem, porque aqui nós somos consultores, a gente quer vender, a gente quer, mas a gente precisa estar num ambiente saudável. Então, as boas maneiras começam dentro da gente, né? Estar em um ambiente saudável e estar cooperando com as outras pessoas, mesmo essas pessoas não sendo da nossa equipe. Agora, algumas boas maneiras com relação ao cliente também. O que eles frisaram muito? Dentro das agências, primeiro, a agência estar limpa, né? Estar bonita, agradável, e isso somos nós que temos que manter também, por mais que às vezes a gente tenha, né, uma pessoa que ajuda na faxina e tudo mais, mas manter isso no dia a dia, somos nós que temos que manter o nosso ambiente de trabalho limpo, banheiro limpo, né? O Claudio até falou que chegou uma vez num banheiro que ele falou assim, pelo amor de Deus, como é que as pessoas conseguem trabalhar num lugar que tem um banheiro desse? A pessoa limpou de manhã, quando foi à tarde que ele foi no banheiro, ele falou assim, eu não consegui ficar dentro daquele banheiro. Ele até comentou uma coisa engraçada, que ele falou do uso do papel higiênico, que às vezes, né, a pessoa vai no banheiro, faz um número 2, deixa o papel lá com aquela coisa toda para a gente, todo mundo ver, né? E joga dentro da lixeira aberta, e aí a gente chega, tá aquilo lá tudo aberto, tem gente que esquece de dar descarga, enfim. Então, assim, a gente precisa ter essa questão das boas maneiras no nosso local de trabalho também. E aí, mais uma coisa, quando tiver um cliente dentro da loja, eu acho que todas as lojas aqui devem ter já. Se não tem, vamos providenciar. Aqui nós não temos a xícara personalizada da Demicon, mas a gente trouxe, eu até doei aqui uma xícara bonitinha e tal para a nossa agência. Quando o cliente vier na agência e a gente oferecer café, sirva na xícara. Sirva na xícara. Ele quer água? Sirva no copo de vidro, ok? Por quê? É uma bobeira isso. O cliente pode tomar um cafezinho no copo de plástico, uma água no copo de plástico? Pode, gente. Poder pode. Mas quando você chega num lugar que a pessoa vem com uma xícara de café para você, que vem com um copo de vidro, você não tem uma experiência melhor? Você não tem uma sensação melhor? Então, vamos trazer essa sensação para os nossos clientes também. Então, servir na xícara, servir no copo. Agora, se o cliente for embora, vai na cozinha, lava a xícara e lava o copo que você serviu o seu cliente para voltar para o ambiente onde outras pessoas vão usar. Ok? Então, isso também é boas maneiras nossa. A gente quer ter uma experiência interessante, dar essa experiência para o cliente, mas a gente precisa estar atento a isso também. Não é, chegou 10 clientes, eu sujei 10 xícaras e deixei as 10 xícaras lá para um outro colega consultor ter que lavar porque o cliente dele chegou. Então, eu servi na xícara, eu servi no copo, eu lavo a xícara e eu lavo o copo do meu cliente, tá?
Então, isso são boas maneiras. E com relação a boas maneiras, a agência realmente estar sempre limpa, agradável, né? Se às vezes tem um cheirinho, tem uma coisa agradável para o ambiente, às vezes uma musiquinha ambiente baixinha. Isso, gente, vai de característica também da agência. E outra, quando a gente está entre os consultores na agência, às vezes a gente tem mania de começar a conversar e parece o bar, né? A gente conversa alto, ri e tal, tem gente que é mais expansivo. Então, cuidado com isso também, porque um cliente chega. Às vezes, uma pessoa está com um cliente e o resto da equipe está toda fuguteando dentro da agência, entendeu? Então, isso é boas maneiras, é postura. A gente pode conversar, a gente pode bater papo, lógico, né? A gente também é humano, a gente precisa ter essa inteligência emocional, a gente cuidar do nosso emocional, e isso passa pelo emocional, nosso como consultor. Mas a gente precisa ter cuidado com o volume da nossa voz, para que a gente não atrapalhe o outro. Às vezes o outro está trabalhando e a gente está tagarelando. Então a gente precisa ter esses cuidados, ok? Então hoje era isso, né, que eu queria passar, que foram coisas que nós ouvimos lá no acelerador, não é nada da nossa cabeça, né? Por mais que tem coisas que a gente já faz, é sempre bom a gente ouvir e a gente ouvir de quem está em cima, né? De quem está aí trazendo para a gente essas informações e informações sólidas e o que está acontecendo. Como eu falei, tem outras informações, até informações técnicas também, e aí, o Luciano, o Cláudio e o Ângelo vão trazer também mais informações no decorrer da semana de coisas que nós vivemos lá dentro desse acelerador de liderança, que são importantes também para que a gente passe para vocês. Mas hoje, puxando o gancho do que o Dixon falou segunda-feira, com relação às pessoas, né, estarem querendo virar supervisoras, tal, e essa reputação que a gente precisa zelar na empresa, tá? Alguém tem alguma colocação? Alguém tem alguma coisa para falar com relação a esse olhar de reputação, de rede social, alguma coisa que alguém quer dar alguma contribuição com relação a isso? Os outros gestores, quiser compartilhar alguma coisa? Alguém? Alguém ficou com alguma dúvida? Tudo certo, gente? Então, beleza. Só para a gente terminar, como agora a sala está mais cheia, vamos fazer uma oração, né, para que o nosso dia seja muito abençoado, para que a gente possa aí, fazer tudo, sabendo que nós somos equipe, que a gente precisa trabalhar, que a gente quer ganhar dinheiro, que a gente quer fazer com que o dinheiro trabalhe por nós, mas o mais importante disso tudo, além de acumular riquezas, é a gente saber o que que a gente vai fazer com essa riqueza. Se essa riqueza for só para a gente, está errado. A gente está no lugar errado. A gente está pensando errado. A gente precisa melhorar a cada dia, mas para servir os outros também. Então, o que que eu posso fazer pelos outros? O que que eu posso fazer pelas pessoas ao meu redor? O que que eu estou fazendo pela minha família? O que que eu estou fazendo pelos amigos? Eu estou convidando as pessoas que precisam, que a gente peça também a Deus que coloque à frente da gente pessoas boas, né? Que precisam trabalhar, mas pessoas boas e pessoas que a gente está ajudando também, porque não adianta a gente pensar só no nosso bolso, né? A gente tem que pensar num contexto. O que que eu estou fazendo para o próximo? Qual é a minha contribuição? Então, que Deus possa nos abençoar. Mais um dia, mais uma semana. Hoje é dia 6 de agosto, a gente só está começando o mês de agosto, que tem tudo para ser extraordinário. Pai nosso, estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o nosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Gente, um dia abençoado para todo mundo. Obrigada. Até mais.